Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir mais um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte, hein? Isso é estranho. O que me parece é que o Sampaoli veja o que Mauro César destacou no Flamengo. Então vamos ver que destaque foi esse, trocando de janela e conferir logo o conteúdo. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Logo. Ter uma semana cheia. Aí parece uma excelente notícia que o Flamengo vai ter semana cheia. Só que sempre que tem semana cheia, o Flamengo recentemente volta pior. Volta pior. O Flamengo consegue voltar pior das semanas cheias, que quando você pode treinar, você não tem jogo, você não tem viagem. Agora, Mauro César Pereira, o que esperar dessa semana cheia do Flamengo? Porque nas últimas a gente teve o Red Bull Bragantino, né, 4-0, e o América Mineiro, que foi empate no Maracanã. 2 jogos vexatórios, 2 jogos para se esquecer. E a fase do Flamengo, que o torcedor não seja enganado pela vitória contra o Curitiba, a fase não é nada boa. Só que dessa vez, a semana cheia, ela pode funcionar também para tentar corrigir essa crise, né, Mauro? Para tentar fazer uma gestão de crise. Como a gente chama, e que essa diretoria do Flamengo faz pouquíssimo. Essa semana, ela tem até mais importância para tentar resolver todos esses problemas ali internos do Flamengo, ou não? Ou é para entrosar o time, para jogar como o Sampaoli quer, que ele deixou claro. O jogador não tem que jogar como ele está acostumado, tem que jogar como o treinador quer. O que o torcedor do Flamengo pode esperar de uma semana cheia depois dessas vergonhas que aconteceram pós-semanas cheias que o Flamengo teve recentemente? Serão 2, né? Tem essa agora, aí joga contra o Internacional sábado, 6h30. Aí tem a outra inteirinha, aí joga com o Botafogo lá no Newton Santos. E o Botafogo, ele, na outra semana, ele vai à Argentina, né? Que ele joga agora em casa, né? Então ele sai. Na outra semana, antes de jogar contra o Flamengo, o Botafogo vai fazer um jogo fora pela Sul-Americana, contra o Defensa e Justiça. Então, e essa semana o Inter joga hoje contra o Bolívar e joga na outra terça, ou seja, o Flamengo pega 2 adversários após semanas inteiras livres, só treinando, que estarão envolvidos em competições internacionais e meio de semana. O Inter na terça-feira, e o Botafogo na outra quarta, né? Jogando na Argentina. Então, isso pode ser bem aproveitado. A expectativa, imagina, o que esperar do ponto de vista do Flamengo, que a semana seja bem aproveitada. Eu acho que esses jogos muito ruins não foram um reflexo apenas de um treinamento bom ou ruim, foi também de uma postura muito indolente do time, né? E aí a culpa dos jogadores, do técnico, de todos eles, cada um tem uma parcela. Acho que a grande questão é também conseguir encontrar um ponto de equilíbrio e de boa convivência, de tolerância entre as pessoas para que se trabalhe pelo clube, né? Agora, não sei se não parece existir acima do técnico e do elenco alguém com a condição de fazer uma cobrança veemente nesse sentido. Alguém que saiba se impor e cobrar. Eu falo isso especialmente em função na minha visão, constrangedora a palavra do presidente do clube no vestiário depois do jogo da quarta passada contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Pra quem não viu, o Rodolfo Landim foi ao vestiário para agradecer o time pela partida que o Flamengo jogou, porque se empenhou e que não sei o que. Não tem que agradecer nada. Pelo amor de Deus. Esse cara é um omisso do cacete. Ele nunca aparece como deveria ser. E no vestiário, no CT, etc., ele nunca tá. Eu acho que deveria estar de vez em quando, principalmente para cobrar esses caras correr mais pelo Flamengo. E aí quando ele aparece é para falar bobagem, fazer besteira. Porra, surreal. Cara, essa saída do Rodolfo Landim no vestiário é uma das grandes vergonhas que eu tenho no passado recente do Flamengo aí. Que pareceu uma maravilha, né? Quando ele agradecia os jogadores. Aquele agradecimento, para mim, foi uma coisa constrangedora, porque ali eu vejo só 2 possibilidades. O presidente não dá as caras no vestiário, que não é obrigação dele, não tem que estar ali, ou vai para dar uma bronca. É isso aí. Vai para falar, olha, vocês se classificaram contra o Grêmio, uma classificação já estava encaminhada, que vocês fizeram, de fato, um ótimo jogo lá em Porto Alegre, mas há 6 dias vocês foram eliminados pelo Olímpia. Então essa competição ela ganhou uma importância ainda maior, Copa do Brasil. E além disso, vocês têm um jogo domingo em Curitiba, no outro domingo contra o Inter, depois o Botafogo, e o Flamengo precisa vencer essas partidas em sequência, todas elas, para pelo menos tentar se aproximar do líder, que é a obrigação tentar, se for possível brigar pelo título, aí é outra história, mas isso é muito distante ainda da realidade, mas pelo menos fazer a melhor campanha possível no Brasileiro depois de um péssimo primeiro turno que vocês fizeram. O clube cumpre todas as suas obrigações, vocês têm condições de trabalho, tem tudo aqui ok. Então, diferenças entre as pessoas, entre os profissionais, tem que ser colocadas de lado. O Flamengo não vai tolerar algo que não seja
o jogador deixar tudo em campo e a comissão técnica tentar se entender com os jogadores e vice-versa. E ainda, né, botar. Quem não estiver satisfeito com o que eu tô falando aqui, com essa situação, pode conversar com o Braz, passar na minha sala, a gente arruma uma forma. Se não quiser mais estar no Flamengo e deixar tudo em campo, tá tranquilo. A gente vê um destino, fala com o agente, procura uma proposta que chegar a gente, se for interessante pro Flamengo, a gente aceita e aí vida que segue. Mas quem quiser ficar, tem que deixar tudo em campo pelo Flamengo. Porque o interesse do clube está em primeiro lugar. Essa tinha que ser a mensagem. Para ir lá é para falar isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda? Alguém quer erguer o braço aqui e falar alguma coisa? Eu duvido que alguém fosse falar, porque vai argumentar o quê? A gente quer mais 42 dias de férias, está demorando a chegar, tivemos aquelas férias tão maravilhosas, 42 dias, né, depois da temporada passada. Eu duvido que falassem alguma coisa. Agora, quando ele vai lá e agradece aos jogadores por terem feito não mais que obrigação, que era confirmar uma classificação contra o Grêmio, que já estava encaminhada. Não, e só elogiou, né, Mauro? E com elogios, não, agradecendo ainda, humildemente até. Isso 6 dias depois de uma eliminação ridícula, com 3 gols de cabeça do Olímpia, num jogo contra o adversário, que é um clube tradicional e tal, mas é um adversário tecnicamente muito inferior. E isso é porque o Bandeira de Melo é que era o cara passivo, paternalista e etc. Que era muito... Na campanha do Landim, ele criticou o Bandeira de Melo direto aí por causa disso. E que na minha gestão não vai ter isso, na minha gestão vai ter cobrança. Vai ter... Vamos pra cima desses caras com força total, vamos cobrar. E ele falava isso na campanha dele em 18. O Flamengo foi, bem ou mal, o Flamengo foi em vantagem ao Paraguai. Tomou 3 gols de cabeça, fez 1-0. Chegou a estar 2-0, gente. Ele toma 3 gols. Praticamente não assustou o adversário. Ridículo, negócio ridículo. Aí 6 dias depois, o presidente vai no vestiário agradecer. É uma subserviência que não tem cabimento. Não faz sentido. Ele provou ali que os jogadores mandam no Flamengo. Eu acho que sim. Muito mais do que ele, que é o presidente. E esse vídeo é colocado pela TV do pela clube, Flá TV. à disposição de todos, né? Então, o torcedor que tem o mínimo de espírito crítico vê isso, ele vai ter essa impressão. Os caras realmente têm um poder muito grande. O presidente vai lá. Repito o que eu falo aqui sempre. Eu não consigo imaginar o Florentino Pérez chegar no vestiário do Real Madrid agradecendo. Vinícius Júnior, muito obrigado, você fez aquele gol. Ô, Rodrigo, que coisa fantástica o seu futebol. Valverde, pô, você realmente merece, sabe? Ah, peraí, não vai fazer isso. O Militão, que pena que você se machucou. Não vai. A relação tem que ser outra, tem que ser uma relação de respeito, com com a distância que a hierarquia impõe, eu diria. Impõe uma certa distância. Vocês vão aí, fazem um de vocês, eu faço o meu aqui. Sou presidente, vocês são jogadores, é ok. E o ex-presidente do Flamengo fica muito no CT, né, o Eduardo Bandeira de Melo. O Landim vai pouco. Isso eu acho correto. O lugar do presidente é na sala, no clube, na sede, não no centro de treinamento, que geralmente é separado. Onde fica o Casares? Fica lá no Morumbi. Não tem nada aqui no CT do Palmeiras. Onde fica a Leila? Fica lá na sede do Palmeiras. Não tem nada que ficar lá no CT do Palmeiras, que é ali na Barra Funda. É perto, mas fisicamente são espaços distintos. O presidente do Corinthians, no CT ou na sede do clube no Parque São Jorge? Ficar no Parque São Jorge. E por aí vai, eu vejo dessa forma. Você não tem que ficar ali, você não pode ser arroz de festa, você é o presidente do clube. O vice-futebol não, o diretor de futebol, eles têm que habitar ali o centro de treinamento. O presidente tem que aparecer em momentos especiais. Como eu falei, é para elogiar, quando realmente merece o elogio, prometer um prêmio, né, sortear uma televisão de 89 mil polegadas, fazer uma festa, quando está tudo bem. Ou então, expor. Vai para dar bronca mesmo, para mostrar, cara. E no caso do Flamengo, o elenco... como aconteceu, né? Real Madrid, pode esperar. A última já virou chacota. O Marcos Braz puxou no vestiário. O elenco e a comissão técnica merecem ser cobrados. Cobrança profissional. O São Paulo tem que ser cobrado. São Paulo, o que está acontecendo? Por que você não se entende com o jogador? Você não consegue ter jogo de cintura para... Pô, você tem um elenco bom nas mãos. O melhor elenco que você já teve no futebol brasileiro é esse. Agora, nem tudo pode ser como você quer. Ele tem que ter... A questão do Pedro foi ridícula. Ele não conversar com o Pedro durante todos aqueles dias. E será que ninguém foi cobrar isso dele? Ninguém. Isso o presidente poderia fazer. Se o vice-futebol não faz, ele poderia fazer. O São Paulo, dá uma ligada pro cara. Você conversou com o Pedro? Não abri com o Pedro. Você precisa falar com o Pedro, cara. O cara tomou uma porrada na cara. Quem deu a porrada foi o cara que você trouxe pro clube. A gente já mandou o cara pro espaço. Agora resolve e se aproxima do cara. O jogador importante, artilheiro da Libertadores, rei da América, essa coisa. A gente tem que ter esse cara em forma, jogando bem. Você tem que fazer esse trabalho. Não é só escalar o time e treinar taticamente. O técnico é um gestor. Ele tem que ter essa capacidade. Não, e uma coisa que eu acho impressionante, eu acredito que nenhum vice de futebol, seja o Marcos Braz ou qualquer outro, parece que eles não têm essa dimensão. Hierarquicamente, esse cara tá acima do treinador. Óbvio, ele não vai interferir na escalação.
Mas dentro do clube, do planejamento das coisas que acontecem naquele dia a dia ali, sem ser o treinamento e o jogo, o presidente de futebol tá acima, pô. É aquilo. Alô, São Paulo, fala, como é que tá? Tudo bem? Ah, tá tudo bem, tranquilo. Como é que tá o dia aí no CT? Tá tranquilo? Não, tá suave, tá tranquilo. Então, você já conversou com o Pedro a respeito do que aconteceu com ele, da agressão que o teu profissional agrediu ele? Já se acertaram? Não, ainda não conversei com ele. Olha só, cara. Eu não sei como funcionava onde você tava, mas você tem nas mãos o melhor elenco que já teve na tua carreira, sem ser seleção. E você precisa conversar com esse cara. E você tem que ter esse jogo de cintura pra trocar essa ideia com o Pedro. E com os outros jogadores pra se acertar, pô. Não, que não sei o quê. O dirigente tem que cobrar desse cara pra ele entender que ele tá uma hierarquia acima, o cara que tá falando com ele, e que ele tem que fazer o que tá sendo mandado, porque ele também tem um chefe, porque paga o salário dele. Não, olha só. Tudo bem, você não conversou hoje. Não precisa ser hoje, mas amanhã, por favor, chame o jogador. Amanhã conversa, eu vou perguntar a ele. Se você não tiver conversado com ele amanhã, até o fim do expediente, aí eu vou aí botar vocês dois numa sala pra conversar. Aí a questão eu vou ter que me envolver. Porque você tem que entender que você é o comandante técnico, você dá os treinos, eu não vou me envolver nisso, não tenho nada a ver com isso. Você escala a equipe, eu não vou me meter, não tenho nada a ver com isso. Você decide a tática, eu não tenho nada a ver com isso, nada. Na questão do trabalho físico, técnico, etc., eu não tenho nada a ver. Mas esse relacionamento interpessoal, a forma como as coisas acontecem dentro do CT, aí eu tenho a ver e eu sou uma hierarquia acima de você e acima de mim só tem o presidente. Eu faço o que o Rodolfo me manda e você faz hierarquicamente dentro do CT, no teu relacionamento com os jogadores, o que eu te mando. E se você não estiver satisfeito com isso, nosso contrato é bilateral, tem multa para os dois lados. Você pode solicitar que ele seja rescindido e você paga uma multa e sai do Flamengo, a hora que você quiser. Mas enquanto você não sai, você responde a uma diretoria. E eu quero que você converse com o jogador. Porque isso não pode continuar desse jeito. A parte que me cabia, eu já fiz. Eu mandei o profissional sair do clube, eu já avisei, você demitiu o profissional da sua comissão técnica e já estamos providenciando, já foi providenciado um novo, você já escolheu, já está dentro do nosso quadro, já recebendo salário. Agora, eu quero que você converse com o jogador e que se acerte. E se não tiver conversado até amanhã, eu vou botar vocês dois numa sala para conversar, querendo você ou não. Estamos entendidos? Ah, estamos entendidos. Então, beleza, ok. Pronto. Mas parece que nenhum vice de futebol tem essa visão na cabeça. Porra, eu mando nesse treinador, fui eu que contratei, ele vai fazer o que eu quero, porra. Não no treinamento e não dentro do campo. Ali é a área, ele é soberano. Não me envolvo. Agora, nesse relacionamento do CT no dia a dia, funcionamento das coisas, etc., se eu sou o presidente de futebol, eu sou a hierarquia máxima, abaixo apenas do presidente do clube e do presidente geral, eleito. Eles não pensam dessa forma. Se eu tô ali, eu tava punhetando a cabeça do Sampaoli todo dia pra essas picuinhas pararem de acontecer. Que ele tem que mudar o comportamento e o caralho. Pô, eu ia tá... Nossa. Agora, entra também outra questão. O São Paulo é assim, não é novidade. Por que contrataram? Sabendo que o elenco é esse elenco tão mimado. E ali eles foram realmente paparicados. Se eu tô ali, vou repetir. Não tô dizendo que eu sou melhor ou pior do que o Marcos Braz, não. Mas se eu tô ali, eu tava punhetando a mente do Sampaoli. O Mauro falou aí agora. Pô, eles sabem que ele é assim, por que ele foi contratado? Sob meu comando, como presidente de futebol, não dizendo que eu sou melhor ou pior. Ou ele ia se adequar e se tornar um cara mais maleável com essas coisas, ou ele próprio já teria pedido demissão e estaria fora do Flamengo, eu estaria em busca de um novo treinador. Porque isso aí realmente não pode estar acontecendo, pô. Eu, sinceramente, eu acho que aquele vídeo, eu acho que ele diz tudo. Ele confirma todas as informações de bastidores que vários colegas também trazem sobre essa relação de poder que o elenco tem com tudo no clube. O elenco tem um poder assim imenso. É por isso que eu falo sempre, não adianta gritar, fora Landim, não vai sair. É bobagem, tá gastando a garganta à toa, amigão. Vale como protesto, para mostrar a sua insatisfação, mas fora ele não vai sair. O mandato vai até o final... Nem o Braz, porque ele já falou que ele não tira o Braz. Não vai tirar. Então, o que deveria... O torcedor pode cobrar? Já que vocês estão aí, façam direito. Por exemplo, esse vídeo, ele dá motivos para o torcedor protestar. Por que foi lá agradecer os jogadores? Né? Por que foi lá? Ô Marcos Braz, por que você não vai lá e conversa com o Sampaoli, não cobra dele, que ele consiga ter um bom trânsito com os atletas? O que eu faria. Na verdade, o que o Sampaoli está fazendo, me parece, aí é muito mais uma observação do que uma informação,
buscar aproximação com algumas lideranças do elenco. Por isso que o Gabigol é sempre titular, o Felipe Luiz voltou agora a jogar sempre, o Gerson não, um jogador que ele sempre gostou, mas não sai do time. O Thiago Maia joga mal, mas volta sempre para o time de alguma maneira, está no segundo tempo, começa jogando. Tem algumas peças ali que me parece que ele quer ter uma boa relação. E outros, não. O Rodrigo Caio nunca tem nenhuma oportunidade, nenhumazinha, nem jogar 5 minutos. O Pedro entra na roubada faltando 10 minutos. É estranho isso. Porque com alguns jogadores ele tem uma tolerância, uma paciência maior. O Felipe Luiz, jogo muito ruim em Minas contra o Galo, jogo horroroso contra o Olímpia. Domingo titular de novo, continuou sendo titular e foi titular domingo. E foi mal de novo. De novo, o pênalti foi em cima dele. Ou ele monta um sistema de jogo que privilegia o Felipe Luiz para que ele tenha uma proteção, que ele fala que, não, tem saída de bola melhor e tal, cadencia o jogo, concordo. Com a bola no pé ele ainda é muito bom, ele consegue, mas ele defensivo, então ele muda de posição, ou então cria um sistema que o proteja. Ele não gostou mais do Ayrton Lucas por causa daquele jogo do Cuiabá, mano? Não sei, daquele jogo em diante, parece que ficou pior para o Ayrton Lucas, né? Ele deu uma declaração, né? Pode ser que tenha ficado chateado, que ele falou, eu não estava mal fisicamente, não. Eu saí por opção. Sim, por opção. E é verdade. Agora, e ali ele pode ter ficado chateado. Pô, me expôs. Mas, o cara tá falando a verdade. O cara fez a pergunta. E o Felipe Luiz? O que o Felipe Luiz fala dele? Resolve com o jogador, então. Chama o cara e fala, vem cá, o que aconteceu? Isso. Tá insatisfeito? Resolve. Vai lá e conversa. Conversa, resolve o problema. Ele tem que tirar os problemas do caminho. E conta com o jogador. O caso do Pedro, assim, eu acho que é marcante. Porque era meio que obrigatório ele conversar com o Pedro. Ele não tem responsabilidade do soco na cara, óbvio. Ele não contratou o cara e falou, vai lá e dá um soco na cara do primeiro cara que não quiser aquecer. Não, obviamente ele não falou isso pro sujeito. O cara que resolveu dar um soco na cara do Pedro. Mas ele levou esse profissional pro Flamengo, era da equipe dele, um cara que trabalhava com ele há décadas. Então, diante de um cenário como esse, quando o Pedro volta, ele deveria ter imediatamente tido a conversa com o Pedro, que levou 2 semanas aproximadamente para acontecer. Já para parar as arestas e até dar um sinal para o grupo. Mas não, ele continua isolado, eles não falam a mesma língua, é difícil andar a coisa caminhar dessa maneira. Então, acho que não é questão de uma semana livre, uma semana trabalhando. Se as pessoas não se entendem, cara, não melhora, não vai melhorar. Aí você vê uma variação absurda do primeiro para o segundo tempo, no domingo. O que explica um time fazer um primeiro tempo bom, né, e um segundo tão ruim? Por que isso? Qual a explicação? Por que os caras se desconcentraram, se desinteressaram da partida, não competiram e no primeiro tempo fizeram um jogo até que poderia ter liquidado até a partida? Mano, eu posso dizer, posso estar exagerando, mas eu acho que é o Bruno Henrique. Que é o primeiro tempo, se você for ver, é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, Henrique jogou ele é o destaque, mas o time joga bem, o time consegue criar situações, o time vira o jogo. O time tem outras oportunidades. Mas sempre com o Bruno Henrique. Não, a bola na trave do Gabigol. Começa com o Bruno Henrique, que depois tem o Wesley. O gol. O pênalti foi um passo do Wesley do Fabrício Bruno pro Wesley, que sofreu o pênalti. O Gabriel bateu. Teve jogadas com ele, porque o Coritiba... por isso que eu critiquei tanto ele tirar o Bruno Henrique, ele tirar da posição dele. Eu acho que ele muda muito. No primeiro tempo, o Coritiba dava muito espaço, né? Aí o Flamengo usava aquele corredor esquerdo ali, o Bruno Henrique muito rápido, ele foi muito acionado também. Da mesma maneira que o Coritiba forçou o jogo lá do Felipe Luiz no começo e conseguiu aquele pênalti. Mas não se justifica uma mudança tão grande de comportamento, de concentração e tudo. E isso acho que é uma coisa que ele tem que resolver. Se ele quer salvar o ano dele, ter um ano de conquista no Flamengo, ainda tem essa possibilidade, ele precisa resolver isso. Ele precisa se aproximar dos jogadores, conversar, tentar entender o que está acontecendo. Se ele continuar nessa postura, agora, quando o presidente do clube, repito, vai lá e agradece daquela maneira aos jogadores, eu acho que dá a eles um poder imenso, que já é grande, né? Já é grande e fica maior ainda. Alguns jogadores são capazes de chegar em campo e simplesmente param de jogar. Não porque querem perder, não, mas assim, se desconcentram, relaxam. O gol mesmo, a furada do Fabrício Bruno, acho que é um exemplo disso. Um erro técnico que é incompatível com o jogador do Flamengo, qualquer um. Bom, a gente tem essa situação do Flamengo, né, velho Vamp, que o Mauro já falou. Não adianta ter semana cheia se não vai ter liderança. Porque realmente o vídeo é constrangedor. E parece que o vídeo também, não sei se o Mauro encara assim também, é um desafio à imprensa. Tipo assim, vocês podem falar o que quiser, que eu tenho que aparecer, que eu tenho que dar bronca, que eu tenho que ter pulso firme. Eu faço o que eu quero, porque foi divulgado pela Flá TV. É uma vergonha o presidente do Flamengo elogiar o time. Ele fala de uma forma, parecia que o time tinha feito algo histórico, heróico. Vocês estão de parabéns. E aí ele começa a falar que tá em outra final.
Gente, mas olha a quantidade de vergonha que o Flamengo colecionou na temporada. E ele não apareceu pra falar nada. Tipo, todo mundo cobrou um posicionamento do Rodolfo Landim. Vai, o que você vai falar? Por que o clima no Flamengo tá essa vergonha? Por que o jogador não quer jogar? Por que o time tá apático? Por que é um festival de soco na cara? Por que o clube virou MMA? Ele não falou nada. Nada. Ele não apareceu pra dar um esclarecimento. Aí o que aparece dele? Não, assim, mas peraí. Acabou de me ocorrer uma parada também. Vou voltar um pouquinho aqui. Ih, rapaz, deu ruim aqui. Peraí. Aquele vídeo foi editado, né? Lógico, como qualquer vídeo que entra na Flá TV foi editado. Vocês me viram aqui agora há pouco, guardando minha câmera dentro da mochila de equipamento, eu faço isso também. Ele pode ter dado um esporro homérico nos caras antes de falar tudo aquilo, de agradecer os caras. Tipo assim, você não pode, tá sacanagem, que não sei o que, tem que correr, lá. Agora, queria agradecer vocês aí, que não sei o que e tal. E a Flá TV botou só a parte do queria agradecer, e não a parte do esporro. Ele pode ter feito isso. Não sei. Não tenho informação sobre isso, nem ninguém tem, então eu até... Assim, o pedaço que foi pra Flá TV eu acho constrangedor, mas eu não vou afirmar aqui que ele não cobrou ninguém. Parece que não cobrou, mas eu não tenho como afirmar, existe essa possibilidade, então eu lembrei disso e, pô, vou passar essa informação pra vocês aí. Esse momento pode ter tido uma cobrança de, sei lá, 20, 25 minutos falando pra caramba, cobrando, e aqueles minutinhos ali agradecendo os caras por ter corrido, por ter se empenhado, por estar em mais uma final, e etc., é isso, né? Existe essa possibilidade. Eu acredito? Eu não acredito. Mas ela existe e a gente tem que mencionar que existe a possibilidade de ter ocorrido e os caras da Flá TV cortaram esse pedaço. Não apareceu pra dar um esclarecimento. Aí o que aparece dele? Ele na preleção, depois do jogo contra o Grêmio, que foi um jogo ruim, não foi um jogo bom do Flamengo, achou um gol num pênalti mequetrefe, que não foi pênalti, classificou lá no primeiro jogo, que jogou muito bem. Aí vai lá ele na corrente, dá parabéns. Ele passa a mensagem do seguinte: tá tudo ótimo, não tem nada errado, eu não vou aparecer pra criticar nada. Ou seja, mais uma vez uma falta de liderança. Aí se vier o título da Copa do Brasil, que eu já não acho o Flamengo favorito pela fase que vive, já vão falar que é mais um título, que é um ano vitorioso. Não é um ano vitorioso pra esse Flamengo. É uma coleção de chacotas desse Flamengo. Se ganhar o título não faz mais que obrigação diante do investimento que teve, pelas chacotas que virou o Flamengo. Agora, não dá pra esperar. A gente tá falando aqui que vão ter 3 semanas cheias. 3 semanas cheias antes da final contra o São Paulo. 3. Eu não consigo esperar um Flamengo diferente se o clima não mudar, Vamp. Não adianta treinar e o time continuar sem jogar pro treinador. Assim, né, Tico? Você pega a temporada 2022, o Flamengo termina ali sendo campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, né? Aí vem Copa do Mundo, tem tudo. E aí tem a programação para 2023. Você tem, a princípio, sonho todo mundo, né? A galera dos Alvos de Ouro, todo mundo quer ir para o Mundial, né? O Mundial, você não consegue ir à final do Mundial. O estadual, nem todo mundo dá tanta atenção, né? Você bota aí não seus principais jogadores para jogar, o estadual. Esse negócio de Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Ninguém monta um plantel desse, vamos ganhar a Recopa Sul-Americana e no individual o atleta vai dizer, somos título, o clube pode botar lá a taça na prateleira, mas o foco de 2023 é o quê? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro ainda faltam aí 54 pontos em jogo, né? O Botafogo ainda não é o campeão, pode ser que o Flamengo possa alcançar, o Palmeiras ali fazer aquela fumaça. Mas é uma decepção você ser eliminado pelo Olímpia mesmo. Você monta um plantel desse. Porra, decepção não, é vergonha mesmo. Mas falar assim, decepção, né? E dos 3, se você falar assim, dos 3, qual você prefere para não dizer que a temporada foi ruim? Você ser campeão nacional na temporada não é ruim. Ser campeão da Libertadores, não. Para alguns times, ganhar a Copa do Brasil, para alguns times, por exemplo, é uma galinha do ovo de ouro para o São Paulo. Mas para o Flamengo, quando você falou, o Flamengo não é montado esse plantel, não se traz contratações para dizer que é para ganhar a Copa do Brasil, não, é para ganhar também. Mas o objetivo é Libertadores e Campeonato Nacional. É isso, brasileiro e Libertadores são muito... Aí fala assim, o Mundial. O Mundial, mas o Mundial você conquista essa vaga em 2022, que é em 2023. Aí
Você fala assim, não, eu montei um plantel com uma folha de pagamento de quase 40 milhões para ganhar a Copa do Brasil. Não, é para ganhar também, não é o principal objetivo. Outras agremiações, não. O Corinthians, no momento que vive, São Paulo, Atlético Mineiro, Inter de Porto Alegre, é um título, pô. Mas pro Flamengo, não. Se terminar a temporada sendo campeão da Copa do Brasil, lógico, te leva a Libertadores, como o quinto, sexto lugar também no Campeonato Nacional levam. Vai somar mais um título? O clube vai, mas dizer que o objetivo maior não era ganhar a Copa do Brasil, era para ganhar também. Daí já está de fora da Libertadores e agora tem que olhar para o Campeonato Nacional nessa sequência aí, nesses 5 jogos, para ver como é que o Botafogo vai se portar e o Flamengo também. Senão a temporada vai pegar um São Paulo, né, que já conhece bem o Flamengo em outras ocasiões, e dizer, terminamos a temporada muito bem. Pô, tá muito caro, pô. E não é para o Brasil, não, para a América do Sul. Sim. Quando eu falo para você que eu gosto do El Gordon, é porque vai a compra, trouxe jogadores de Portugal. Se os caras não rendem, tá falando pros caras, conversando com os amigos, ó, quando chegou o Cebolinha, o Sérgio Cebolinha vem, era o principal jogador da seleção, outro dia, não sei o quê, não tá rendendo nada. O Gerson já não é mais o mesmo? Não sei, uns varia, jogo vai bem, outros vai mais, mas manter uma regularidade, isso o time não tem. E aí a diretoria tem que cobrar. Pô, como é que pode o São Paulo pega um ativo do clube, um patrimônio do clube, tem a confusão e vai conversar 20 dias depois, convivendo todo dia, chega todo dia de manhã, viaja, tá no hotel, tá no seu treinamento e não conversa. Isso aí tem que ir. O Marcos Braz tem que se meter nisso. O Vampeta, o que ele falou é verdade. Assim, em relação à Copa do Brasil, tem até uma coisa curiosa, que ela ganha um peso muito grande quando ela está sendo disputada. E depois que acaba, que um time é campeão, ele às vezes o título não tem o mesmo peso que ele teve naquele momento que está sendo jogado. Às vezes você tira jogador do brasileiro para jogar a Copa do Brasil, e você ganha a Copa do Brasil e fica... é um título, é o terceiro título possível. E aí depende muito do cenário de cada time. Realmente, para o São Paulo, hoje seria um título histórico, assim, para o momento agora, né? Não para a história inteira, mas é um título que pode mudar o São Paulo nos próximos anos. Tem essa capacidade de mexer muito com o São Paulo. Com o Flamengo, realmente, ganhando a Copa do Brasil, sem... Libertadores já foi, o brasileiro, se não ganhar o brasileiro, vai ficar um ano... pelo menos teve a Copa do Brasil, mas não foi o que a gente queria. E isso o Flamengo começa... primeiro, o Flamengo tem que saber o que ele quer. A decisão no Maracanã ainda, hein, Bruno? Sim, pode ter vai ter a final no Maracanã. O Fluminense ainda pode jogar no Maracanã a final, né, dos times do Rio de Janeiro. Então, o Flamengo ele tem que primeiro saber o que ele quer. Mais uma vez, né, para 2024, é o Sampaoli, não é? Se não for o Sampaoli, o que a gente quer? Não sair contratando por rótulo, por momento, por pressão. O Flamengo, ele começa o ano já tumultuado, ele faz uma troca de técnico, aí acho que não é nem a discussão se foi certo ou errado, mas ele escolheu não renovar com o Dorival, trazer Vitor Pereira. E ele já começa o ano tumultuado. Eu diria que o Vitor Pereira, ele caiu na derrota para o Al-Hilal, que ali qualquer coisa que acontecesse seria minimizada, porque ali já chegou-se à conclusão, e ali, sei lá, acho que era o 4º ou 5º jogo do técnico, não serve, perdeu para o Al-Hilal, não serve. Um detalhe importante que agora nem essa brincadeira não tem mais, tá? Vai chegar um time da Arábia na semifinal do Mundial, amigo. Pô, tu pode pegar pela tua frente ali Cristiano Ronaldo, Mané, Neymar. Acabou a brincadeira com os Al-Hilal, Al-Bilal da vida aí. Nem essa chance. Acho que o Flamengo foi o último dos moicanos que vai aproveitar uma chance dessa de chegar na semifinal do Mundial e pegar um time da Arábia que é possível total ganhar. Agora os caras estão comprando um jogador, só os top da Europa. Cara, acabou a brincadeira. Acho que era o 4º ou 5º jogo do técnico. Não serve. Perdeu para o Al-Hilal, não serve. Aí, esses torneios que eu concordo com o Vampeta, acho que às vezes também dão muita importância para a Supercopa, Recopa. Isso aí é quase uma pré-temporada. Mas quando você tem um resultado ruim e depois não tem também nessas competições, acaba acumulando. Então, o técnico que o Flamengo escolheu para 2023, ele nem chegou a dirigir o time no Campeonato Brasileiro. Dirigiu o time em um jogo da Libertadores. Então, ele dirigiu o time nas competições que não tinham grande importância. Isso é uma falha ali no planejamento. Foi esse que você escolheu? O cara caiu antes de começarem os campeonatos para valer mesmo. Então, para 2024, o Flamengo tem que saber pelo menos o que fazer, o que quer. Eles não sabem. E não, na primeira momento ruim, já trocar tudo, começa tudo de novo, que o Flamengo tem feito isso todo ano.
Todo ano. É isso, pô. Todo ano. Eu já disse aqui várias vezes. Todo cara que deu certo recentemente aí chegou pra consertar alguém que já tava. Porque a primeira escolha desses caras nunca é a escolha mais certa. E muitas das vezes eles acabam mandando embora quem não tem que sair. Enfim. Bom. O vídeo foi esse aí. Bota nos comentários o que você achou do que foi falado nesse vídeo aí. A respeito dessa questão do São Paulo, esse tratamento interpessoal que ele tem zoado com os jogadores do Flamengo e dos lugares onde ele passou. Comente aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aqui nesse vídeo. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, dê uma olhada aí. Se te interessam um desses 2 vídeos aí, clique e continua assistindo, que quando você maratona me ajuda muito. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e